Bom dia. Bom dia, gente. Deus é bom. Amém? Sua misericórdia dura para sempre. Como é bom ouvir isso, você não acha? Todas as manhãs, a Bíblia diz que Deus se renova sobre nós. Que maravilha pensar nisso, né? Ele não vai num almoxarifado buscar misericórdias novas. Ah, não tem, vou lá buscar um pouquinho mais. Ele não vai num lugar para buscar, ele se renova. Olha que coisa maravilhosa, que promessa. Não há possibilidade dele ir no almoxarifado e alguém dizer, não tem mais misericórdia hoje. Usamos tudo ontem. Ontem foi duro, o dia foi difícil, o pessoal clamou pela... Mas ele disse, não tem nada a ver com isso. A cada manhã eu me renovo. E que coisa linda é isso, é saber que nós servimos a esse Deus, que a sua misericórdia se renova sobre nós e é a causa de nós não sermos o quê? Então tá maravilha. Então todo mundo renovado aqui essa manhã. Não há medo do dia. Ele se renova, nós o servimos, ele habita em nós. Não andeis ansiosos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, espera nele, ele prometeu. Se é alguém que está comprometido com a sua palavra, é ele, não são os pastores. Os pastores também estão, mas na verdade o Senhor zela pela sua palavra. Ele disse, está dito. É verdade ou não? Só refrescando a nossa memória, que passam os céus, passam a terra, mas um dia Deus disse, eu me renovo todas as manhãs. O que você acha? Permanece para sempre. Passam os céus, passam a terra, mas as suas palavras não passarão. Isso é uma firmeza interna muito grande. Glória a Deus. Deixa eu orar com vocês, antes de eu começar a conversar um pouco, tá bom? Feche seus olhos comigo. Pai, eu quero orar essa manhã sobre esse lugar aqui, Senhor, incluindo a minha vida. Nós chegamos ao trono da graça e eu quero dizer, Efatá, abram-se os olhos, abram-se os ouvidos do teu povo essa manhã, Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu posso cantar, não? Mesmo? Vocês me dão a permissão de cantar? Eu vou ministrando, vou cantando. Eu, quando saí do Brasil, era ministro de louvor. Por muitos anos. Vinha muito ao Rio de Janeiro. E depois só um pouco do histórico da minha vida. Até essa música que cantaram hoje, nós gravamos há anos atrás. Cristo, tu é meu refúgio. Na gravação, você vai ver o nome lá, digamos, autorização da Integrity Music. E assim foi, a gente escrevia algumas músicas para que ela desse fluência ao que Deus estava fazendo. Essa foi minha maior expectativa sempre. Era traduzir, eu não me considero assim um compositor, mas era só tornar em cânticos aquilo que o Espírito estava falando da minha geração. Eu continuo escrevendo em inglês, mas da realidade da geração do que Deus está fazendo nesses lugares. Isso vocês vão ver que vou dar alguns testemunhos aqui, semana vamos conversar com testemunhos, e os testemunhos meus às vezes incluem uma música que outra, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, eu não sei que deu os músicos aqui para eu poder pegar, posso usar a guitarra aqui, irmão? E ela está aqui, e ela é normal, se não é invertida? Ela vem até aqui, não? Pode ser um violão, se tiver um violãozinho, melhor. Se chegar aqui, então, enquanto o mano prepara... Como é teu nome, querido? Já foi. O Cássio? O Márcio. Enquanto o Márcio prepara, eu vou falando. Eu quero deixar um texto com vocês. Vamos abrir lá em Lucas. Você está com a sua Bíblia aí? Deixa eu botar meus óculos aqui.
Lucas capítulo 24, vocês estão bem provável conhecem esse texto conhecido. E no versículo 13, prepara aí, mano, vê se ele funciona tudo, bota aí o cabinho. Eu vou ler aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Botafogo, não, Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Parecia eu, o pastor Costa, vindo para cá hoje de manhã. Quantos quilômetros dá de lá onde tu mora até aqui, Costa? Há uns 15? Mais? 40, Jesus. Enquanto, bom, mas eles iam caminhando, né? Ele mora lá para o Recreio. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou, Márcio, um minutinho, já pego aí, e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, foram impedidos de ouvir, de reconhecer aquilo que Deus estava falando àquela manhã, que Jesus estava falando com eles. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham aí, ainda para a igreja? Eles pararam com o rosto entristecidos, fruto de uma frustração. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. E ele respondeu: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras, obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Só esse detalhe, nós esperávamos que ele ia trazer, os olhos deles estavam fechados, e nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Hoje é o 3º dia, e tudo o que aconteceu. E algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Olha os anjos anunciando, chacoalhando os irmãos daquela época lá. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como a mulher tinha dito, mas não o viram. Depois eu sigo lendo um pouco mais aqui, a partir do versículo 25. Deixa eu terminar aqui. Vou continuar. E ele lhes disse: como vocês custam a entender o que demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, explicou na perspectiva de Jesus, né? E ao se aproximarem do povoado para o que estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Ele entrou e ficou com ele, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão. E hoje é dia de ceia, esse texto me veio pensando que nós temos ceia aqui hoje de manhã. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Eu vou precisar da tua mão, como é que eu vou cantar aqui? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. E olha o que aconteceu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém? Então deixa eu... Isso é importante. Obrigado, mano. Tá bom, tá bom. O volume? É lá, né?
Pode liberar aí o violão. Está faltando alguma coisa aqui. Yeah. Desculpa aí, gente. Foi para efatar, para abrir os ouvidos. Abram-se os ouvidos. Estava tudo organizado, já bem profético. Vou começar com uma primeira música que eu escrevi na minha vida. Tinha 18 anos, com o desejo de ver o reino de Deus se manifestando em todos os lugares, todas as pessoas. Eu era bem menino nessa época. Não faz tanto tempo, mas era menino. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas ela nunca faltarão. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas ela nunca secarão. Sobre a tua vida, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. E sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Amém, amém. Elas nunca se secarão. Que bênção! Que certeza, né? Convicção, nunca vão faltar. E todos aqueles que vierem a mim, Jesus disse, não vou lançar fora. Eu vou estar com o coração aberto. Eu vou estar profetizando, eu vou estar abençoando. Esse sempre foi o desejo, aleluia! O desejo da gente estar abençoando, profetizando. Então, isso é bom, isso é maravilhoso. Depois eu escrevi uma música, que eu acho que tem a letra aí, Luiz, que é Por Caminhos Eu Te Procurei. E eu tinha o refrão na minha... Eu vou explicar para vocês. Porque em 2001, eu fui morar na Inglaterra, pastorear uma igreja do sul da Inglaterra. Já conto essa experiência para vocês um pouquinho mais rápido. Mas eu quero falar sobre esse mover do Espírito, que o Espírito vai chamando, que tem gente orando por você, sabia disso? Tem gente esperando por você, vou dar vários testemunhos. Gente esperando, orando. Quando é que ele vai vir para cá? Quando é que a gente vai se encontrar? E eu descobri que tinha pessoas
orando por nós, orando pelo povo brasileiro que ia chegar lá. E aí eu escrevi uma música que ela dizia assim, o coro: estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Eu estou aqui, irmão, eu estou aqui, irmão, eu estou aqui, irmão, eu estou aqui. É a música baseada na história da mulher samaritana, que ela procurava por alguma coisa, e Jesus procurava por ela, e ele encontrou, e ele disse para ela: eu sei que você está procurando, você está procurando no lugar errado. E aí ela vai lá no povoado, em Botafogo, volta, traz todo mundo, e diz: olha, achei o homem que eu estava procurando. Na minha vida inteira eu procurei. Aí ela volta, e todo mundo volta, e diz: nós estamos aqui, o povoado inteiro dizendo: nós estamos aqui. O primeiro a dizer que estava aqui foi Jesus. Ele disse: sou eu que você procura. Então é assim, ó. Por caminhos eu te Tem a letra aí? Ah, tem. Em amores procurei, mas nunca te encontrei. Nunca te encontrei. Tu me procuras pra... Daqui a pouquinho. Em verdade te adorar, pois tu me conheces. A mulher samaritana. Eu sei, me conheces. Faz tuas águas transbordar, eternidade dentro em mim. Agora eu sei, sou teu e tu és meu. Estou aqui para te adorar e venho aqui para te dizer, Senhor, que livremente é meu desejo. Estou aqui. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Hanada Yarab, isso é em árabe. Hanada Yarab, foi o que ela disse. Hanada Yarab, Hanada. Os italianos, io sono qui, Senhor, io sono qui, Senhor, io sono qui, Senhor, io sono qui. Jestem tu, ma bracia, os poloneses. Jestem tu, ma bracia. Jestem tu, jestem tu, Senhor. Aleluia. Você imagina se chegar assim e dizer: nós estamos aqui, Senhor. Que legal dizer isso essa manhã, você não acha? A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu fico sempre constrangido. Deixa por aqui que eu vou cantar de novo. Eu fico constrangido com essa frase, que Deus procura, que é isso? Olha aí. Eu vou me apresentar, eu vou correr, eis-me aqui, Senhor. Não precisa procurar, não. O Senhor procurando, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, vamos correr essa manhã, já estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, não precisa procurar, não. Da nossa parte, nós nos apresentamos a Ti essa manhã. Amém? E quando eu cheguei há alguns anos na República Tcheca, eu fiquei na Inglaterra do ano 2001 até 2012. Continuo morando lá. Mas, nesses primeiros 12 anos, eu pastorei uma igreja inglesa e fui para lá, porque tinha uma palavra, eu tive um sonho, uma palavra, quando eu era menino, 17, 18 anos, quando eu escrevi, não vou calar meus lábios, e
que eu iria morar num país de língua inglesa. Deus me falou, eu era muito menino. E eu tive um sonho, e eu via eu andando pela União Soviética naquela época. Os mais antigos vão lembrar. E aí eu viajava por lá e acabei encontrando um senhor, e ele estava orando no meu sonho. Ele me viu e se alegrou, abriu um sorriso. Por anos eu fiquei tentando entender o que era aquele homem. E aí ele morreu. Ele era um senhor não era de idade, mas ele me viu, se alegrou e morreu, no meu sonho. E aí eu fui para a Inglaterra, mas o meu alvo, meu coração, era sempre esse sonho. A Europa como um todo, principalmente o leste europeu, os lugares onde não tinha... Não, pode tirar, mano. Pode tirar, Luiz, obrigado. E aí, eu estando lá, eu escrevi essa música, fui para lá em 2001, vou contar como eu fui, mas deixa eu dizer só com respeito a essa música. Quando eu cheguei na República Tcheca pela primeira vez, e eu amo os irmãos tchecos e conheço a República Tcheca, talvez como todos os países lá, mas bastante, porque eu rodei de norte a sul, leste a oeste, encontrei os pastores. E aí um dia eu cheguei cantando essa música. Eu estou aqui, irmãos, eu estou aqui, irmãos. Parece meio repetitivo, né? Eu estou aqui, porque o certo era a música Estamos Aqui, Senhor. É a igreja, nós chegando diante de Deus. Mas eu estava cantando, eu estou aqui, irmãos. E eu vi um alvoroço na vida dos irmãos daquela manhã ali. Um alvoroço, estão se olhando, conversando. Eu disse, gente, o que houve aí? Aí eles, não, Marcelo, vamos te explicar uma coisa. Nós, desde quando caiu a cortina de ferro, e os pastores na República Tcheca, na Europa como um todo, da Europa Ocidental, são pastores da minha idade. Eu tenho 52 anos, eles estão tudo desta idade. 50, assim, porque quando eu tinha ali em 90, quando caiu a queda do muro, eu tinha 20 anos. E os pastores que conduziram a igreja durante 40 anos, caiu os muros, a cortina de ferro, eles estavam muito cansados, eram pessoas que passaram muito tempo presos, com uma dificuldade muito grande, e chegou um tempo novo. Eles pegaram os meninos da minha idade, naquela época de minha idade, e disseram, olha, toquem a igreja. E nessas coisas, Deus levou muitas pessoas para lá. Uma delas foi o irmão David Wilkerson, se vocês vão lembrar, os mais antigos vão lembrar, provavelmente. Ele já foi para casa, foi para a glória. Mas David deu uma palavra lá, dizendo, olha, com choros em Praga, para 300 e tantos pastores, eles não se preocupem. Deus vai enviar muitas pessoas para ajudar vocês, porque eles eram meninos, sem experiência E uma das pessoas, dos grupos que ele disse que ia trazer, disse, eu vou enviar os brasileiros para ajudar vocês a construir a igreja de vocês. Uma palavra profética. Aí chego eu lá, sem saber de nada. Olá, tudo bom? Posso cantar? Posso. Eu estou aqui, irmãos. Estamos aqui, irmãos. Ele disse, é a profecia que nós ouvimos, Marcelo. Então, eles se tornaram meus amigos. Amém? E essa é a coisa mais linda que Deus tem feito entre nós. Eu conheço muito povo europeu, mas nos tornamos amigos, nós somos amigos. E esse é o reino de Deus, passa por essa amizade, esse construir das redes, dos nós das redes, esse fortalecer dos nós das redes. Então, olha que legal, havia um povo orando, esperando. Depois disso eu fiz muitas vezes, perdi a conta mesmo, quantos encontros, retiros com os tchecos. Estavam orando, aguardando, esperando. Olha que coisa linda. Amém? Vocês estão ligados aí? Não? Acho que meus olhos... Quando eu fui para a Inglaterra, eu queria ir para os Estados Unidos. Os meus olhos estavam fechados. Eu achei que era os Estados Unidos. Eu fui convidado para ir, quando tinha 30 anos, para uma igreja lá na Califórnia, e eu pensei, agora sim, garoto, eu vou para a Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, meu destino é... Achei que era isso. E aí muitos irmãos me cercaram e disseram, Deus é contigo, agora sim. Deram várias palavras proféticas.
Todo mundo errado. Jesus. O pessoal desapareceu depois. Mas, enfim. E eu fui um que também... E nisso eu orei, porque eu fui até ao consulado da imigração, né? E pedi para eles o visto. E eles disseram para mim em São Paulo, não, eu tinha tudo que foi pedido. E eles disseram, não, se você for, você não volta mais. Como assim? Que resposta é essa para dar para um pedido? Eu tinha o papel da igreja lá, casa, eles iam me dar um contrato de trabalho, ia lá ver só casa e lugar. Aí voltei para casa frustrado. E aí, quando cheguei em casa, como um bom crente, nós começamos a orar, os pastores botaram de joelho, agora vai, agora botaram de joelho, agora não tem choro. As irmãs, sabe aquele ciclo de oração das irmãs? Todo mundo orando, ora aí, irmãos. Aí ele me ligou, disse, Marcelo, você vai de novo para lá? Até o consulado? Eu disse, vou. Era em São Paulo na época. Peguei o avião pela segunda vez. Quando eu chego lá, imagina quem eu encontrei, o mesmo Senhor de novo. Ele disse, mas agora, Satanás, tu não tem... Tira a mão da porta, da maçaneta. Não tem derrota aqui. Surpresa, sabe o que ele disse para mim? Estamos negando o visto para o senhor. Ah, não. Pela segunda vez... Aí eu não acreditei. Aí ele começou a desmoronar um pouco do meu mundo de crer em coisas que a gente acha que é a solução. Na verdade, não é a solução, por quê? Porque fui descobrir depois que Deus estava com a mão do outro lado da porta, aqui não vai abrir. E aí não adianta. Se Deus abre, ninguém fecha, não é verdade? Agora, o contrário também é verdadeiro. Ele fecha... Pode orar, mano. Pode fazer o que você quiser. Não vou abrir. E eu, na minha ignorância, solta aí, diabo. Olha só que louco. Deus, na sua infinita misericórdia, que tinha o melhor para mim. Então, passou isso no ano de 2000, lá por outubro de 2000, chegou três irmãos da Inglaterra. E aí, o que eu quero dizer a vocês? A igreja inglesa estava orando por mim, sem me conhecer. Há irmãos orando por você, esperando, eu não sei se é por vocês, mas a nossa visão precisa mudar. Nós não podemos ter mais uma visão paroquial, congregacional, somente da igreja, porque isso nos destrói. Israel foi assim, e se nós acharmos que a igreja está bem, porque a nossa igreja local está bem, esses são os nossos problemas, e os nossos olhos às vezes estão fechados. Como é que está a sua igreja? Estou bem. Mas que igreja nós estamos falando? Nós temos uma igreja só sobre a terra, onde nós fazemos parte. Então não existe essa coisa, me perdoe dizer isso, essa coisa de a igreja sofredora. Como assim? Se meu pé está sofrendo, eu estou sofrendo. Existe um corpo de Cristo, uma só cabeça. É verdade ou não, gente? Uma só cabeça, um corpo. Então se o pé está sofrendo, eu estou sofrendo. A igreja está sofrendo. Mas às vezes os meus olhos fechados contemplam só a minha congregação local, e que eu chamo de igreja, isso não está tudo bem. E os irmãos estavam orando lá, e aí eles separaram uma semana de oração, e vieram até o Brasil. Uma loucura. Descobriram que no Brasil, naquela época, tinha 35 milhões de evangélicos. E eles, na sua loucura, disseram à igreja, orem que nós vamos achar essa família. Eu hoje digo isso porque eu conheço os ingleses. Como é que eles fizeram uma coisa dessa? Vieram ao Brasil, foram em alguns lugares, foram até Porto Alegre, desceram em Porto Alegre e me acharam, disseram que eu era a pessoa, enfim, estou fazendo uma coisa curta, e aí eu estava com medo de ir na imigração, já tinha tomado um laço da imigração, como diz no Sul, vou tomar outro laço agora aqui, mas aí fui até a Inglaterra, e chegando lá, numa pequena reunião de oração, Deus falou comigo, esse é o lugar, fique aqui. Eu estou lá até hoje, 22 anos. Mas o meu alvo e o coração eram também em outros lugares. Então, eu quero chamar a tua atenção a isso. Às vezes os nossos olhos estão fechados.
por causa das nossas perspectivas, por causa da nossa... Ali disseram, eles estavam tristes, entristecidos, caminhando, os olhos fechados pelas suas próprias frustrações, porque eles achavam que Deus ia redimir Israel, ali, aquele Israel, ali, só ali. A visão era deles só. E Jesus disse: eu não fiz vocês para isso, eu não fiz vocês para ser um pão, de botar um pão na prateleira e ficar admirando o pão, diz que pão lindo. Pão é para ser comido, acabado, quebrado. Amém, gente? Amém. Pão é para isso, e ele disse isso para os discípulos, lá em João 6 todo, ele vai dizendo, lembra da passagem de João 6, quando ele multiplica os pães e o pessoal vai atrás dele por causa dos pães. Jesus disse assim: vocês estão atrás de mim por causa dos pães que vocês querem, os pães. Eles argumentaram ainda: você vai nos dar pão? Nós comemos pão do céu. Olha só, estava hoje de manhã falando com o pastor Costa. Eles disseram isso para Jesus, usando a história deles, nem era deles, dos pais deles. Nós comemos já, porque estava escrito, de fato estava escrito, que Deus deu o pão dos céus para ele. Então eles chegaram diante do menino e disseram: nós comemos pão do céu, e está escrito. Você tem algo melhor aí? Você tem algo melhor? Você tem algo melhor para me dizer essa manhã, Marcelo, de tudo que nós já temos vivido? Você tem algo melhor? E Jesus disse assim: eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sou o pão. Uau! Aí trancou a garganta dele. Disse: espera aí. O discurso mudou assim o discurso. Como assim? Como assim? O que é esse cara dizendo isso? E os olhos, se não forem abertos, a gente vai cometendo loucuras. Que Deus abra os nossos olhos, amém, amados? Olhos espirituais, para enxergar, para ver mesmo, para ouvir esse clamor que estão esperando por nós. Os tchecos estavam orando pelos brasileiros, a igreja, não é a igreja sofrendo, a igreja estava orando, a igreja na Inglaterra estava orando. Tu sabe, eu li um livro, logo quando cheguei na Inglaterra, estudando, conhecendo a história deles, lendo, em 1902, houve uma campanha em Londres, chamada Brasil, Nosso Destino Missionário, 1902. Nós não tínhamos nada aqui em termos de igrejas. As primeiras igrejas chegaram aqui em 1870, alguma coisa, aqui no Rio de Janeiro, Dr. Robert Calley, e outros, uma dificuldade muito grande. E eu chorei quando lia isso, lá em Londres, Brasil. Um clamor do Espírito, talvez, mas não tinha igreja aqui, mas era um clamor do Espírito, dizendo: vão ao Brasil. Minha igreja precisa se estabelecer lá, vá ao Brasil. Uau, que coisa maravilhosa isso. Mas eu preciso ver isso de outra forma, eu preciso ganhar a perspectiva de que não é uma coisa só que o Marcelo está fazendo, um sonho, e vou mostrar alguns sonhos para vocês, mas não é um sonho de uma pessoa. Talvez ensina isso, talvez seja algo da igreja, para que possamos fluir juntos, talvez, eu não sei, mas vamos observar, de Senhor, fala conosco. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu estou com uma música na cabeça, que é bem antiga, os mais antigos vão lembrar. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber, e é isso que eu estou orando essa manhã, a presença de Jesus, o Salvador. E depois? Doce presença, coisa linda, presença santa, Espírito Santo, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adorarei,
por tua presença que renovará e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Há um doce Espírito aqui. Que coisa maravilhosa. Amém? Abram-se os nossos olhos, Senhor. Efatá, abra-se os olhos. Eu tenho um irmão comigo lá agora, que eu tenho ajudado ele, uma família, amados, estão lá na Inglaterra comigo. E eles estavam na Albânia, e eu fui à Albânia muitas vezes. Quando eu descobri que Deus estava fazendo algo na Albânia, eu me posicionei e comecei a ter uma agenda intencional com respeito àqueles irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Jesus tinha uma agenda intencional. Ele não acordava e dizia: onde você vai? Nem sei, vou andar por aí. Você acha que é assim? Jesus tinha uma agenda intencional. Eu vou lá. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou indo lá. Eu vim aqui ver os irmãos essa manhã numa agenda intencional do meu coração. Eu vejo meu amigo pastor Costa de forma intencional. Eu não precisava passar pelo Rio de Janeiro, eu vou a Porto Alegre, fui a São... Mas eu preciso numa agenda intencional. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma agenda intencional. Aleluia! Eu não discerno todas as coisas, não dá para dizer, mas o Espírito vai nos guiando. Esse irmão estava lá e eu fui muitas vezes e organizo viagens para ir nesses lugares. E eu fui já 4, 5 vezes à Albânia e amo os irmãos, as crianças. Eu tenho foto, vou mostrar agora algumas fotos rápidas da igreja. Plantou uma igreja num lugar pequeno lá. E agora esse irmão resolveu ir, Deus falou com ele e a sua família, são de 40 anos, ela é pedagoga, têm 3 filhos lindos. Nós vamos, Deus está falando com a gente, começou comigo, Marcelo, assim, para o Iraque. Uau! Eu conheço muito o Oriente Médio, porque eu já fiz conferências de louvor junto com Asaf Borba, em todo o Oriente Médio, Jordânia, todos lá, Síria, Egito, Israel. Nós fizemos conferência de louvor junto com os irmãos árabes. Mas um dos lugares que nós pensávamos em fazer uma conferência em Bagdá. Ou todo mundo fala assim: oh, não vai dar. As esposas são as primeiras. Não, de jeito nenhum. E agora esse irmão está indo. E agora ele está morando comigo por alguns meses para aperfeiçoar o inglês dele. Eu vou contar uma experiência dele para dizer como que o Espírito de Deus vai nos guiando, está com a gente, e ele vai falando, e cada dia mais a gente percebe que ele vai morar num lugar onde tem, eu costumo dizer campo refugiado, não, é um campo de refugiados, exatamente, não é campo de concentração, é um campo de refugiados, bem grande. E aí ele foi agora em junho, lá levar os livros todos, que ele tinha um carro cheio de livros, porque a esposa ensina os filhos de homeschooling, então ele foi levar tudo lá. E aí chegando lá, e ele me contou assim: Marcelo, olha o que aconteceu comigo. E ele não é uma pessoa de fazer assim, muito espiritual, de maquiagem, um homem bem simples assim. E ele chegou lá, e aí tinha uma reunião de oração na cidade, uma cidade de Erbil, é o nome da cidade, uma cidade grande, de 1,5 milhões de habitantes. E ele chegou lá e disse: eu tenho uma reunião de oração, hoje eu gostaria muito de ir. Ele ouviu falar na cidade, uma cidade grande. Aí o missionário esse que estava lá falou: irmão, vai com o meu carro, porque aqui, você com o meu carro, ninguém vai parar você, é um carro com placa aqui do Iraque, fica tranquilo. É só pegar essa avenida grande, cheia de carros passando, você vai dobrar à direita, à esquerda, faz a volta e segue. Eu falei: você foi? Eu fui, eu queria. Passou alguns 200, 300 metros, eu falei: estou perdido. Ele falou: me perdi. Não sabia mais voltar, nem ir à frente. Começou a ficar nervoso, falei: meu Deus, aqueles carros passando, o que eu vou fazer? Já começou a imaginar o que ele ia dizer para a polícia, a explicação, já começou. Nisso, ele disse assim: eu naquele pavor,
sozinho no carro, e falou: Marcelo, você acredita numa coisa? Eu falei: vou te contar agora. Eu falei: acredito, cara, conta aí, eu conheço eles. Alguém botou a mão no meu ombro, como se alguém botasse a mão no meu ombro, e eu ouvi assim uma voz: segue o carro na sua frente. Eu disse: que loucura, de jeito nenhum. Que sonho doido. Olha, às vezes a gente é capaz de repreender o diabo. Sai, diabo. O diabo quer que eu me dê mal. Ele jogou fora o pensamento e seguiu dirigindo, começou a ficar mais apavorado. É a segunda vez, uma mão no ombro, segue o carro da frente. Passou um carro na frente dele, tinham vários, era uma rodovia movimentada. Ele escolheu um carro, disse: vou seguir esse aqui. E seguiu. E o carro dobra para a direita, dobra para a esquerda, faz uma volta, não sei o quê. Ele disse: agora sim que eu estou frito. Agora que eu estou perdido, não sei mais ir nem voltar mesmo. Seguiu o carro parou daqui a pouco, ele parou atrás, um pouco distante. Uma senhora desceu. Ele disse: eu vou seguir essa mulher, agora eu vou ter o fim, agora eu vou ter o fim. Aí ela dobrou à direita numa rua, e ele dobrou também. Quando ele dobrou, viu um homem parado assim. Interrogou ele: o que houve? O que você está procurando? Aí ele falou: estou procurando um grupo que se reúne, que fica até reunido aqui e tal. Aí ele abriu a porta assim e disse: entra, é aqui. Os irmãos estavam lá, todo mundo orando. E aí eu falei: e aí, França? Chorei do início ao fim. Ele disse: eu não me lembro nem o que eles falaram, o que eles cantaram, não lembro mesmo. Eu só chorava. E eu chorava, e Deus falou comigo assim: não te preocupes, eu vou te guiar em tudo aqui. Acha legal uma experiência dessa ou não? É o Espírito de Deus clamando, e nos deu uma convicção muito grande. Choramos junto na igreja, que coisa linda mesmo. É o povo esperando por Ele lá. Então Deus vai nos guiando, aleluia, gente. Ele vai nos trazendo, e o nosso problema é às vezes quando os nossos olhos estão fechados, por causa da nossa perspectiva, por causa da nossa visão. E Jesus disse: olha, eu sou o pão. Ele estava dizendo para os discípulos e para todo mundo: eu sou o pão vivo. Não se percam na estrutura, não se percam na aparência, não se percam como fazer as reuniões, não se percam nessas coisas, porque eu sou o pão. E você não comer, você vai ficar colocando o pão na prateleira. Por isso que quando os seus olhos estavam fechados, e Jesus, na sua última ceia com ele, lembram disso? Que ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: façam isso. Pão não é para ficar na prateleira, e vós sois o meu corpo. É isso. Não é para ser preservado. Não digam que vocês são filhos de Abraão, porque eu levanto o filho de Abraão até dessas pedras. Parem com isso. Tem gente com fome, estão clamando por um pedaço de pão. E se você se autopreservar, não serve para nada. Aliás, eu já disse isso, não foi? Vocês são o sal da terra. E se o sal não salgar, serve para quê? A nada. E por isso que estavam andando. E aqui é um segredo espiritual, eu acho, sabe, irmãos? Quando, ainda que Jesus tivesse falado todas essas coisas, ainda que eles estavam ouvindo a mensagem, diziam amém, é verdade, ainda assim os seus olhos estavam fechados. Até que, quando Jesus pega o pão e parte diante deles e desaparece. O que aconteceu ali? Os seus olhos foram abertos. E aí eles disseram assim: não nos aquece, nosso coração estava aquecido enquanto ele estava falando. Pois é, ainda que estava aquecido, nós não tínhamos a percepção que era ele, mas quando ele partiu o seu pão, agora nós sabemos, é o Senhor. Amém, gente? Amém. Ele nos chamou para sermos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo,
um corpo só, um só cabeça, um só Senhor. Discernir, ouvir a voz do Espírito, discernir que nós não somos para ser preservados, mas fomos para ser partido. Não é o pão, mas é o que isso significa, que dá significado a todas as coisas. E o significado a gente pode se perder, às vezes, por história, por muitas coisas que o povo de Israel se perdeu. E continuavam argumentando, porque eles eram filhos de Abraão, porque eles já tinham comido o pão do céu. Vocês não sabem nada. Eu sou o pão vivo. Eu estou aqui com vocês. Tornem-se pão vivo. Se partam para as nações. Se partam para as pessoas. Se partam. Vocês são a comida desse mundo. Uma comida espiritual. Deixa-se partir. Não há problema. Mas vou acabar. Deixa-se acabar. É para isso que nós somos a resposta. Aleluia. Nós somos o pão partido. Só pão é bonito para tirar foto, Facebook, tá, olha aqui e tal, Instagram. Mas o pão é para ser comido. É para ser dividido. É para ser quebrado. Tá bom? Entenderam a minha singela convocação? Ano passado, quando eu vim aqui, foi dezembro, pastor? Eu acho que foi dezembro que eu estive aqui. Final do ano, né? Eu compartilhei com alguns de vocês, eu compartilhei com a igreja aqui, que Deus estava nos dando um lugar lá em Portugal, porque eu preciso, de todos esses anos, eu rodei a Europa inteira, desde ali, não vou ter tempo para contar a experiência com a Lituânia, com a Romênia, com todos esses países que a gente continua indo e tem amizade com esses irmãos, com os lituanos, realmente, os lituanos amam os brasileiros. Eu fui, uma das melhores recepções que eu tive na vida foi lá na Lituânia. O pastor me abraçou, um homem que tinha vivido preso pelo comunismo, me abraçou desse tamanho, assim, ele, e disse, eu tenho a impressão que eu conheço o Marcelo há muitos anos. Me lembrei do meu sonho, daquele senhor, te lembra do meu sonho? E ele me abraçou, assim, eu chorei, e lá o tratamento é VIP. Very important person. Eles tratam nós brasileiros como pessoas importantes. Oram por isso, esperam. E então eu comecei a olhar uma casa em Portugal, e eu e minha esposa temos decidido, montamos a igreja de Portugal, a igreja está crescendo, uma obra maravilhosa lá. Então, essa casa, que vai ser uma casa parte da igreja local, ela tem a sua característica. Ela não é grande. Quando eu falo numa casa missionária, até porque a descrição é meio complicada de dizer, mas na cabeça de muita gente já pensa em biliches, casa para 300 pessoas, aquele banheiro. Não. É uma casa, vai ter lugar para umas 18 pessoas, é uma casa, e lá atrás tem 5 quartos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é essa aqui. Porque eu preciso receber líderes, eu preciso receber vocês, preciso dar a vocês uma boa acolhida, não posso, a fase não é aquela de dormir no chão mais. Eu preciso levar líderes que tenham a visão, que vejam o que eu estou falando, e receber os líderes também europeus. E aí, para terminar a minha palavra, eu falei para eles, eu olhei, quanto você quer? Ela falou, 137, porque a casa ela tem todos os tijolos, as fundações, o telhado, eu preciso terminar ela, mas já está assim. E tem vocês vão ver agora aqui na foto, tem um pátio comprido, assim, para ter um lugar de estar ali, de sentar, de conversar. E aí eu falei, ela falou, eu vou pagar isso com dinheiro. Essas loucuras. Onde é que eu vou tirar esse dinheiro, meu Deus? Eu vou pagar, é assim, eu vou pagar em 3 vezes, falei para ela. Ela disse, tá bom, tem que dar 10 mil para nós fechar esse negócio. Como diz Costa? É o sinal. Aí eu falei com os ingleses meus da igreja, ela mostrei para eles o projeto,
que a gente já conversa sobre isso há muitos anos, eu, pastor Costa, um outro irmão, há 20 anos que a gente roda, recebendo muitas pessoas, do leste europeu, brasileiros, levei centenas de brasileiros para lá, muitos se tornaram pastores, estão pastoreando em outros lugares, e agora preciso ter um lugar para receber, e tratar, e cuidar. E aí eles entenderam, é isso mesmo, Marcelo. Eu falei, eu vou dar o sinal, 10 mil euros. Eu olhei para minha esposa assim, eu lembro dela direitinho, olhando para mim assim. Freeze, parou o olhar dela assim. Eu entendi tudo, você tem certeza? Aí não para casa, mas não temos esse dinheiro. Eu falei, era uma sexta-feira, mas nós vamos dar um jeito. E o meu coração, eu quero ser o que mais oferta para isso. E vou ofertar mais do que todos. Como? Também não sei. E aí, irmãos, para terminar, a gente já pagamos a segunda parcela. Num tempo difícil na Europa, agora depois do Covid, aumentou tudo, a igreja estava justinha, eu venho com um projeto desse, e nós já levantamos 85 mil euros, já paguei lá para a mulher sem sobrar centavos nenhum, passa tudo. E eu, na segunda-feira, comecei a ficar, meu coração, como é que eu vou tirar esse dinheiro, de onde é que eu vou tirar? Começaram aquelas coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, o suor já vindo. Terça-feira me liga um irmão de São Paulo, que eu não via há 20 anos, Marcelo, tudo bom? Eu tenho uma empresa, lembra de mim, da igreja? Falei, agora lembrei, lá atrás. Sim, irmão, puxa vida, nós estamos precisando de alguém de confiança. Para quê? Para cuidar de um senador por 10 dias em Londres, alguém que fala inglês, ele é a esposa, mas eu preciso de alguém que seja de confiança para fazer isso. E nós lembramos de você. Eu falei, não, achei que fosse brincadeira ainda. Falei, será? Não, vai, é tudo certo, Marcelo. Eu achei que eu ia ganhar uns 1.800, 2.000 pounds e libras, que já é bom, assim, que eu achei que era para o mês inteiro. Ele falou, não, o pessoal quer te dar um pouquinho a mais. Agora, os irmãos, imaginam quanto eu ganhei nesse trabalho aí. Quase 10 mil euros. Nunca tinha acontecido na minha vida, irmãos. Aí eu voltei com o dinheiro todo lá, disse, irmão, aí contei para os ingleses, aí todo mundo disse, vai dar certo, é o Senhor. Nessa hora todo mundo vai, é o Senhor, vai dar certo. E graças a Deus, não tem sido fácil, nós tivemos a primeira parcela de 40, a segunda foi agora. Aliás, quando eu voltarmos, já dei, falta 5 ainda, e eu vou compartilhando com os irmãos dos Estados Unidos lá, e a última parcela em fevereiro. Então, se o Senhor é fiel, maravilhoso, o Senhor aliás, não tinha nem como chegar a isso, não tem como, pode vasculhar minha vida de cabeça para baixo, você vai ver que não tinha como chegar nessa realidade, e a igreja junto. Então, a casa vai ser um lugar de receber, para passar alguns dias. Eu acabei de levar, por exemplo, lá, 13 pastores, alguns aqui do Brasil, São Paulo, e também até convidei o pastor Luiz, ele não pôde ir, dos Estados Unidos, e fomos juntos, ficamos lá 5 dias, oramos, caminhamos, visitamos outros pastores, uma reunião com pastores, linda no Porto, chorávamos, linda reunião, fomos à Albânia, atravessamos montanha, fomos lá ver os órfãos, a igreja, depois acabamos na Inglaterra. E eu vou criando projetos assim, por exemplo, eu tenho 3 projetos. Agora, em novembro, tem um projeto que eu chamo de Rota da Reforma, que a Suzana já foi comigo, a Suzana e a Sandra. É maravilhoso, porque eu conto a história, parece propaganda, mas é um pouquinho, tá? Você vai para Praga, eu vou contar a história de John Hus, eu vou contar a história da Reforma, nós vamos conhecer Praga, que eu conheço muito bem, nós vamos depois para Wittenberg, onde morou lá o Martim Lutero, a primeira igreja, a primeira Bíblia, depois dos 1000 anos da Idade das Trevas, uma história incrível. Depois eu vou levar lá onde mora o avivamento dos moráveis, onde eles moraram, a singeleza da vida deles. Nós vamos lá à Polônia. Então eu faço 10 dias, e os irmãos que querem ir conhecer, essas viagens também vão nos ajudar em muito no projeto da casa, além de conhecer e visitar os irmãos.
Também eu faço outra viagem lá em janeiro. Muita gente quer conhecer a Inglaterra e a Escócia. E aí também eu e minha esposa levamos, porque os irmãos, as igrejas nos conhecem lá. E todo ano eu faço um projeto chamado Missões, Projeto de Missões, onde a gente fica 10 dias na Inglaterra, 10 dias em Portugal, 10 dias na Albânia, lá em junho do ano que vem. Então, se você quiser, entre no meu Instagram lá, é para todos, e a gente tem uma visão dessas coisas, você vai conhecer, você vai se alegrar, eu tenho certeza disso. Deixa eu acabar com as fotos, Luiz. Bota a foto para mim aí, bota o que eu tenho separado, vocês veem, eu vou passar a palavra para o pastor Aloísio. Luiz, muito obrigado, mais uma vez, meu irmão, viu? Essa é a parte de trás do terreno, olha lá, do terreno, que eu olhei, parei ali sozinho, fiquei caminhando. Pode passar, Luiz. Da parte de cima da casa, olhando, pode passar, Luiz. Olhando de trás. Agora a gente já limpou tudo isso aí. Essa é a minha igreja, lá na Inglaterra, tá certo? É onde nós nos reunimos. Vocês são bem-vindos mesmo. Falo isso de verdade. Pode passar, Luiz. Esse agora já é o projeto da casa. A gente pegou aquela casa que vocês viram lá e demos para um arquiteto. Faça, por favor, conclua a casa e... vocês vão ver agora. Pode passar, Luiz. De frente. Vocês vão ver isso na realidade, vocês vão ver ainda. Lá atrás, olhando, olha que legal, para que a gente sente, converse, receba irmãos. Bonito, não? Pode passar, Luiz. Esse é sempre levando jovens para algum lugar, para fazer projetos de missões. Essa turma aí estava indo para a Albânia. Albânia. Pode passar. Lá, junto com os órfãos, lá nas montanhas albanesas. Esse pessoal se apega na gente, assim, se grudar. A Albânia é um lugar que os órfãos lá não são órfãos porque não tem pai e mãe. Eles são órfãos e tem muitos orfanatos porque os pais não querem mais. Eles chegam na porta do orfanato e dizem, não quero mais. Cuida. Então, a rejeição é incrível. Você vai lá, passa um dia com eles, eles se agarram na hora de ir embora das suas pernas, assim, para você não ir embora. Enfim... Há um povo orando na Albânia para os brasileiros. Acabou, Luiz? O YouTube, aquele. YouTube. O pessoal brinca comigo, porque na Inglaterra se fala YouTube. Eles acham que eu estou... YouTube? Cara, que lá onde eu moro é assim. Esse é um projetinho, só para vocês terem uma ideia, que eu faço toda sexta-feira na igreja. É maravilhoso. Enchemos a igreja de brinquedos, está muitas de vocês aqui, e vem 60, 35 mães não crentes, com 30 crianças até 2 anos. E elas ficam ali a manhã inteira, e nós vamos se chegando, vamos conversando, é a menina dos nossos olhos. Só gente não crente. Toda sexta-feira tiramos tudo, enchemos isso aqui de brinquedo, a gente descobriu que tem um monte de mães, até quando os filhos são até 2 anos, é depressão, você sabe disso, que a mãe sabe disso, é depressão, é dificuldade, é marido que abandonou, elas estão tudo quietinhas ali, e no nosso meio a gente vai conversando, vai se achegando. A minha esposa toda semana, o que está fazendo? Estou indo tomar café com uma outra aqui que está mal em casa. Assim nós vamos. Tem sido um trabalho muito lindo na cidade. Agora vai e vamos acabar. Acelera aí que o tempo está passando. Bora, Luiz. Esse é o projeto. Lá no YouTube da casa lá. Ano que vem está aqui.
Ah, foi? Puxa vida. Me avisou, menino. Um lugar de encontro ali, de comunhão, de oração. Tá feito, meus irmãos. Deus abençoe, viu? É uma alegria. E se vocês quiserem viajar comigo